Olá, boa noite. Boa noite aos camaradas aqui que nos assistem. Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo, um bate-papo aqui que a gente está realizando todas as semanas, discutindo temas de interesse da conjuntura, temas que tangem a classe trabalhadora, o que está acontecendo com o sistema de saúde, que é no nosso caso aqui, vamos discutir exatamente isso hoje, né? Então, agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. Em breve iniciaremos aqui o bate-papo ao vivo. Hoje não estarei sozinho, estarei com outros camaradas, que logo mais irei apresentá-los aqui, e discutindo, basicamente, o sistema de saúde em colapso. E fazendo a pergunta fundamental, responsabilidade de quem? Porque não basta nós afirmarmos que o sistema de saúde está em colapso e responsabilizarmos o Covid-19. Temos que identificar quem são os responsáveis para que não existam leitos de saúde, para que não exista uma capacidade de isolamento social adequado, e tudo isso que é o fundamental para a gente compreender com maior profundidade o tema das implicações aí do Covid-19, do coronavírus, na nossa conjuntura, especialmente na conjuntura de Santa Catarina brasileira, catarinense e também aqui da nossa cidade, Florianópolis. Então, a gente vai estar fazendo esse debate hoje aí. Peço a todos que compartilhem o vídeo, é muito importante para a gente ampliar o nosso número de acessos, que vocês compartilhem, que vocês curtam aí a página do YouTube, onde a gente está transmitindo, Maurício Molinari, também o Facebook, onde estamos fazendo uma transmissão simultânea em ambas as páginas. Então, convido todos aí a acompanhar e compartilhar, para que a gente tenha o maior alcance possível para fazer esse importante debate, em um momento onde os dados divulgados agora há pouco apresentaram 881 mortes hoje, apenas hoje, por Covid-19, e totalizando já 12 mil mortos no Brasil por conta do coronavírus. Então, a gente vai estar debatendo esse tema, sendo que em muitos locais nem o sistema de saúde nem entrou em colapso ainda. Então, a gente vai estar debatendo exatamente isso, e no caso de Santa Catarina, a forma como o isolamento social aí caiu drasticamente nas últimas semanas, e as implicações que isso tem aqui também para o município, para o sistema de saúde municipal, para o sistema de saúde estadual, e discutir também um pouco qual é o sistema de saúde que nós queremos, né? Não basta a gente fazer a denúncia aqui, mas apresentar qual é o sistema de saúde que a gente quer. E para fazer esse debate, vou aqui estar acompanhado da camarada Silvia Miolo, que é farmacêutica e integrante do Conselho Deliberativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no Sintrazem, que é o nosso sindicato aqui dos trabalhadores municipais de Florianópolis. Vou estar acompanhado também com o Douglas Kovaleski, que é professor do Departamento de Saúde Coletiva da UFSC. Então, também vai estar aqui o Douglas, que é um estudioso do assunto, né? Entende muito sobre a questão da saúde pública, saúde coletiva no Brasil. E também o Cleidson Valgas, nosso camarada, que é farmacêutico também, né? Ele e a Silvia, ambos farmacêuticos, e é servidor do LACEN, Laboratório Central, fundamental, é o laboratório que faz os testes aqui do Covid-19 aqui no estado todo, né? O Cleidson pode depois afirmar isso, e diretor do Sindsaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública Estadual e também da saúde privada da Grande Florianópolis, né, que representa a categoria. Então, vão ter todo o subsídio aí para a gente discutir esse tema. Já vou colocar aqui a Silvia, o Cleidson e o Douglas aqui na tela, para a gente começar esse debate tão importante. Mas, antes de mais nada, novamente, compartilhem o vídeo, que é fundamental para ampliar o número de visualizações, acessos e, obviamente, que a nossa discussão aqui tenha maior entrada, maior enraizamento possível na sociedade, que é isso que a gente está buscando, né? Que a sociedade se organize, que os trabalhadores se organizem para enfrentar esse momento, que só os trabalhadores, como a gente vai discutir aqui, né? De quem é a responsabilidade do que está acontecendo no sistema de saúde em colapso. Então, para dar início ao nosso debate, eu gostaria, então, de convidar o Cleidson aí, né? Primeiro, agradecer a Silvia, o Cleidson e o Douglas, depois vão ter tempo aí para fazer a exposição, mas inicialmente começar com o Cleidson e já perguntar para o Cleidson, como é que está a situação do sistema de saúde em Santa Catarina, mas também em Florianópolis, né? Você que é diretor do Sindsaúde,
e responsabilidade de quem que esse sistema de saúde está à beira do colapso aqui no nosso estado. Então, Cleiton, a palavra está contigo. Boa noite, Maurício. Boa noite, colegas. Silvia, Douglas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecer aí pela oportunidade da gente estar se comunicando aí com a população, né, com quem está interessado no que está acontecendo e preocupado em ajudar a resolver a situação. Como o Maurício falou, eu trabalho no Laboratório Central de Saúde Pública, no setor de bacteriologia, e os testes de coronavírus estão sendo feitos num outro setor chamado de biologia molecular, né? Já queria mandar um abraço para os colegas lá do LACEN, que têm feito um trabalho bastante intenso, com muita responsabilidade, ampliando o horário de trabalho. Vários colegas têm se deslocado do seu setor de origem para colaborar lá com o setor de biologia molecular, para dar conta da demanda que, infelizmente, tem sido crescente, mas também nada fora do esperado, né? Justamente nessa lógica que o Maurício colocou, o país inteiro está numa crescente de número de casos e, consequentemente, de número de óbitos também, e em Santa Catarina não está sendo diferente. Apesar de que em Santa Catarina a taxa de letalidade, né, que é o número de óbitos dividido pelo número de casos, tem sido relativamente um pouco mais baixa que o restante do Brasil, de modo geral. Mas mesmo assim, indo já para a pergunta da nossa conversa aí de hoje, tudo indica de que se o governo do estado não tomar medidas de realmente voltar a ter um rigor maior no distanciamento social e voltar a fechar algumas atividades que não são essenciais, né, porque ele iniciou bem esse processo, mas depois não resistiu à pressão dos setores econômicos e começou a liberar muito cedo vários segmentos econômicos que não poderia, e a população, muita gente está comprometida, está entendendo o drama que está sendo, que a gente está vivendo, e a necessidade de cada um colaborar também nesse processo, mas muita gente não, né? Até porque nós temos um presidente da República que banaliza toda essa situação e joga muitas pessoas a fazer atos aí de certa irresponsabilidade, às vezes por ignorância, né? Por não saber a consequência e não acreditar naquilo, pelo próprio exemplo que vem do presidente da República, né? Em Santa Catarina, nós temos, primeiro, os 2 casos detectados lá no LACEN foram no dia 12 de março, exatamente há 2 meses atrás, né? E hoje nós estamos com 3.529 casos de coronavírus, de Covid, né, em Santa Catarina, com 69 mortes. Então, em 2 meses, nós pulamos de 2 casos para 3.500 e alguma coisa. É um crescimento bastante significativo, né, porque no Brasil, de modo geral, a taxa de transmissão do vírus, do coronavírus, de um indivíduo que tem para os outros é em torno de 2,8. Né, um indivíduo transmite o vírus para 2,8. Em Santa Catarina, os estudos têm mostrado que essa transmissão está numa velocidade menor, está em torno de 1,5. Um indivíduo transmite para mais 1,5, né? Se pudesse para dividir o indivíduo, mas 1,5% de indivíduos. Apesar de ser menor essa taxa de transmissão, isso significa que em torno de a cada 10 ou 15 dias, a tendência é dobrar o número de casos. Então, se a gente for nessa lógica, nós temos aí, início do mês que vem, uma chance bastante grande de colapsar o nosso sistema de saúde, né? De não ter leitos de UTI suficientes para atender a demanda aí dos casos que vão ter, e que uma parcela vai se agravar a ponto de precisar de UTI, precisar de respirador, ventilador mecânico, e vai precisar desses cuidados intensivos. E se não tiver leito para todo mundo, não tiver ventilador, aí que começam as mortes em grande número, né? Nós temos esses exemplos em vários países aí no mundo, e alguns estados do Brasil já estão
já estão nessa situação de colapso, e Santa Catarina foi apontada até pelo próprio Ministério da Saúde como sendo, em breve, a bola da vez, se não mudar o rumo aí das medidas que estão sendo tomadas. Eu gostaria de trazer alguns elementos a mais aí, em relação à situação dos servidores do Estado, né, dos servidores da saúde, especificamente, que é a base aí da atuação do sindicato aqui, que eu sou diretor, que é o Cine Saúde, como o Maurício bem apresentou. Lembrar que, e é importante esse dado, de que o que a gente está vendo agora, que o governo está divulgando, reflete mais ou menos o que aconteceu há 20 dias atrás. Por quê? Porque nós temos um período de incubação do vírus, que é o período em que a pessoa adquiriu a infecção pelo vírus e vai levar para apresentar os primeiros sinais e sintomas, e isso se for uma pessoa sintomática, que vai apresentar tosse, que vai apresentar dificuldade de respirar, né, aqueles principais sintomas, febre, principais sintomas do coronavírus. E a grande parcela da população, inclusive, nem sintomática ela é sem sintomas, é assintomática. Então, esse é um grande problema, porque não tendo sintoma, não significa que ela não transmita. As pessoas têm o vírus presente no organismo, não tem sintoma e estão transmitindo da mesma forma. E como a testagem das pessoas tem sido bastante restrita, eu anotei aqui o número, foram testados até agora em Santa Catarina 173 mil testes só, uma população de quase 7 milhões de habitantes. Isso é muito pouco comparado com outros países que fizeram testagem em larga escala para realmente identificar, inclusive dentro de grupos assintomáticos, quem tem o vírus para poder isolar e romper a cadeia de transmissão. Isso está longe de acontecer em Santa Catarina, né? É um número de testes bastante insignificante, insuficiente, e que não dá conta de fazer isso. Então, nós temos uma boa chance de a infecção, realmente a epidemia avançar de forma descontrolada, e até porque também existe muita subnotificação, né? Os casos não conseguem ser notificados. Por essa razão que eu apresentei antes, por não ter testagem suficiente. No LACEN se concentram os testes de RT-PCR em tempo real, que é o teste de biologia molecular, que pesquisa o próprio vírus no organismo, a amostra nasal, mas os testes rápidos, eles pesquisam anticorpos, né, uma outra metodologia, que tem bastante limitação também, é uma outra situação, além de ser em número insuficiente, os testes têm sido realizados com um pouco de sangue tirado da polpa digital, da mão, do dedo do indivíduo. E tem vários casos que a gente tem evidenciado de que o resultado com sangue total, às vezes, é mascarado e dá falso negativo o teste. A pessoa é positiva e não aparece. Se coletasse o sangue da pessoa e centrifugasse e usasse o soro, os resultados tenderiam a ser melhores. Então, além de ter pouco teste, ainda os que são feitos, muitas vezes, dão falsos negativos e não detectam o indivíduo que está positivo. Então, isso tudo vai agravando. Fora isso, como eu falei já antes também, o governo começou a afrouxar muito cedo o que está acontecendo, os setores econômicos, e muitas pessoas foram na onda e deixaram de tomar os cuidados devidos, e a circulação dentro dos ambientes de trabalho e nas ruas também aumentou consideravelmente. Alguns têm se precavido, usado as máscaras e tudo, tomado cuidado de manter o distanciamento, a distância mínima entre uma pessoa e outra, mas outros não estão nem aí, né? E isso é complicado de conter o avanço de uma doença desse tipo, quando uma parcela significativa da população não colabora nesse sentido, né? Então, e o governo é o responsável por isso, de manter esse controle. Quando ele faz essa liberação, ele está, de certa forma, autorizando que as coisas aconteçam dessa maneira, né? Fora tudo isso, tem aí o escândalo político recente, que todos estão acompanhando, dos 200 respiradores, né, os ventiladores mecânicos fantasmas, que foram comprados no valor de 33 milhões, e isso, né, foi denunciado lá pelo jornalista lá, agora me fugiu o nome,
E em seguida, isso estourou um escândalo no governo, várias outras investigações aconteceram, foi afastada a Márcia, que era a pessoa responsável pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, que o governo criou para fazer enfrentamento ao coronavírus. Em seguida, foi exonerado o secretário da Saúde, assumiu o vice-secretário, né, o secretário era o Elton, assumiu o André Mota, que é o vice, mas tudo indica aí, tem algumas investigações sendo feitas que também citam o nome do André Mota e o chefe da Casa Civil lá, o Douglas. Então, tem uma série de pessoas envolvidas nessa esquema fraudulento aí, que as evidências têm apontado para isso. Isso cria uma instabilidade no governo num momento crítico, né? E aí começa a ter um número significativo de profissionais da saúde adoecendo, sendo afastados do trabalho, né, por estarem adquirindo a doença. Nós já temos, no Brasil, um número de profissionais de enfermagem que adoeceram com Covid-19 maior que a Itália e a Espanha juntos, né? Um dado do Corém que foi levantado e já divulgou isso, inclusive. Em Santa Catarina, nós temos bastante colegas também sendo afastados. A chegada do frio, né, que está se aproximando aí, isso tende a facilitar a transmissão do vírus, né, porque as pessoas ficam mais vulneráveis a ser infectadas. Nós temos situações que foi disponibilizado para os profissionais da saúde irem para os seus locais de trabalho um ônibus especial. E nós temos várias linhas desses ônibus que estão vindo superlotadas. O trabalhador já de manhã cedo para ir para o trabalho, o trabalhador da saúde, que é atividade essencial, que não está na linha de frente e não tem como não ir, né? Tá já pegando o ônibus superlotado, né? Por mais que tenha aí uso de máscaras e tal, mas tem a chance de contaminar os lugares onde segura, se apoia, os bancos, e aí a transmissão já começa, tem muita chance de acontecer já por ali, tanto na ida para o trabalho, quanto na volta do trabalho para casa. Então, essa é uma situação bastante crítica que a gente tem denunciado, junto com o Sintrazem também tem feito essa denúncia, porque o ônibus é para todos os trabalhadores da saúde, estadual e municipal. Nós tivemos, no meio toda essa tragédia aí, no meio dessa epidemia, o governo do estado inventa de cortar refeições dos trabalhadores dos hospitais. Há 2 semanas nós fizemos uma manifestação no Hospital Hans-Dieter Schmidt, em Joinville, que veio lá um contrato com uma nova empresa que simplesmente eliminou das refeições dadas aos trabalhadores, fornecidas aos trabalhadores durante a sua jornada de trabalho, o café da tarde e a ceia lá da madrugada. Então, os trabalhadores da noite, principalmente, que foram os mais prejudicados, que entram às 7 da noite e saem às 7 da manhã, 12 horas de trabalho ali ininterrupto, ficaram sem aquela ceia da madrugada. Então, chega a ficar de 8 a 9 horas sem fazer nenhum tipo de refeição. No momento que é essencial que o trabalhador se alimente bem, né, fortaleça seu sistema imunológico e para não justamente adquirir a doença, já que somos os profissionais que estamos na linha de frente e somos mais vulneráveis a adquirir a doença. Então, isso é muito crítico. A gente está solicitando um agendamento de reunião com a Secretaria de Saúde. Mandamos um ofício para o Elton, mas ele pediu exoneração. Mandamos um outro agora para o André. Estamos solicitando aí a manifestação da Secretaria da Saúde. Na quarta-feira, amanhã, às 2 horas da tarde, estamos fazendo um ato lá em frente da Secretaria da Saúde, justamente colocando todas essas situações, o corte na alimentação, esses ônibus lotados, defendendo o distanciamento social, né, que o governo está liberando, afrouxando muito, muito facilmente, e uma série de outras demandas. Então, às 2 horas da tarde, todo mundo com máscara e tal, mas vamos aglomerar não, né? Mas vamos ter um número significativo de trabalhadores lá, mantendo a distância mínima necessária, e vamos dar o recado para a população e para o governo de que ele precisa tratar os trabalhadores da saúde com mais respeito, né? Já que a gente desempenha um papel fundamental nesse momento para controlar essa doença. Nós temos a resistência da abertura das comunicações de acidente de trabalho pelos RHs das unidades de saúde. Então,
mesmo com um parecer do Supremo Tribunal Federal dizendo que a Covid-19 é uma doença que pode estar relacionada ao trabalho, é uma doença ocupacional, na prática, os recursos humanos, provavelmente orientados pelos gestores, têm tido resistência em abrir essas comunicações de acidente de trabalho. Para ajudar ainda, a perícia médica também parou de trabalhar presencialmente, né, porque considerado uma atividade não essencial, está atendendo remotamente e está se esquivando da forma que pode de resolver e ajudar a resolver esses problemas. Nós encaminhamos também um ofício para eles e infelizmente, a resposta foi bem evasiva, colocando que eles não têm responsabilidades sobre isso e que estão mandando os casos para o administrativo para resolver dentro da própria unidade pelos RHs e pelos gestores. Então, é uma situação crítica. Nós temos, inclusive, a perícia médica, vários relatos que a gente tem recebido dos trabalhadores de que eles têm negado atestados médicos fornecidos pelo médico assistente do trabalhador. O trabalhador está tendo um problema de saúde, procura um médico assistente, recebe um atestado, apresenta na perícia e a perícia tem negado o atestado e mandando o trabalhador doente para a linha de frente. Então, é delicado isso. Desde o início da epidemia, nós temos aí a adoção de um protocolo pelo Ministério da Saúde, que a gente criticou fortemente, que o protocolo, ele indica que o profissional da saúde deve usar equipamentos de proteção individual, máscara, avental, luva e óculos, né? Basicamente, somente quando ele vai atender um paciente suspeito. Então, veja, o paciente suspeito é aquele que tem os sintomas. E aí, a maioria das pessoas são assintomáticas, não tem sintoma, mas elas transmitem. E o protocolo restringe, já no protocolo já começa o erro ali, né? Então, por isso que tem tanto, além de outros fatores, obviamente, tem tantos profissionais da saúde adoecendo, não só no Brasil como no mundo. Porque esse protocolo meio que foi adotado no mundo inteiro, e isso demonstra já, né, se a gente for fazer uma análise crítica, do quanto o capital é mais importante do que a vida das pessoas, né? Quando um próprio protocolo, um órgão da saúde, que deveria estar protegendo a vida dos trabalhadores, já tem essa limitação crassa, grosseira, no início do processo, indica de que é mais importante manter as coisas funcionando, independente se as pessoas vão se adoecer ou não, do que proteger essas pessoas, né? Cleiton, só acho que é importante só você reforçar aí, né? Já indo para o momento final da tua intervenção aqui, depois a gente vai rodar um pouco, né, para ouvir a Silvia, ouvir o Douglas, mas justamente isso, né? O interesse aí do capital, porque eu acho que gostaria que você reforçasse que esse é um ponto fundamental, porque começou aqui o Estado com o governador, né, numa campanha muito firme, né, e o próprio prefeito aqui, depois a Silvia vai falar, o Jean Loureiro, que é o grande marqueteiro aí de vender ilusões, mas que logo na sequência, por pressão dos setores empresariais, a Fiesc, né, Federação das Indústrias, FEComércio, Federação do Comércio, FCDL, né, dos dirigentes lojistas, das entidades dos supermercados, a pressão desses setores foi o que imediatamente fez o governo. No começo o governador dizia fique em casa e depois virou fique em casa se puder. Então eu queria que você falasse um pouco para daí a gente encerrar esse primeiro círculo e passar para a Silvia sobre essa pressão aí que você fala dos interesses do capital, dos setores empresariais, que obviamente colocam em risco os trabalhadores diante de todos esses dados aí que você passou, que são bastante alarmantes, né? Porque é a vida dos trabalhadores e não a vida daqueles empresários dentro dos seus veículos de luxo nas carreatas, né, que está em risco. Então, se você puder reforçar, isso é muito importante para a gente. Perfeito, Maurício. É bem nessa linha, né? A gente tem visto que as decisões tomadas sempre privilegiam o capital em detrimento dos trabalhadores. Provavelmente, acho que o Douglas vai abordar isso melhor, mas só citando, a própria questão da utilização dos leitos de UTI dos hospitais privados. Nós temos aí uma série de hospitais privados que têm leitos disponíveis,
que deveriam estar disponíveis para toda a população, que assim define o Sistema Único de Saúde, mas na prática a gente tem visto uma resistência de oferecer esses leitos para a população em geral, e deixar eles exclusivos para quem tem um plano de saúde privado e vai pagar por esses leitos. Então, isso é um abuso e é mais um exemplo da força que o capital tem e a população fica em segundo plano, né, em relação a essa situação. E um outro caso é o Hospital Florianópolis. É um hospital administrado por uma organização social, né, o IMAS, e esse hospital ele foi escolhido para ser o hospital de referência de atendimento aos pacientes COVID-19. Aí eu pergunto, né, qual foi o critério usado, e o sindicato tem questionado para o governo, mas sem resposta, qual foi o critério usado para escolher um hospital que é administrado por uma OS, que vai ter um custo adicional, porque a OS não vai liberar, fez 10 leitos de UTI, a um custo de quase 50 mil por mês, e quem é que vai pagar por isso? A população. Claro. Né? E assim, que critério? Por que não pegou um hospital que é administrado, que tem a gestão própria, que o próprio governo administra, que não ia ter esse custo adicional, e organizou para criar os leitos lá? Sim. Não, Cleiton, eu acho que esse ponto que você levanta aqui até dá a ponte para a gente ouvir a Silvia. Depois, acho que eu gostaria que você, ao final aqui, quando a gente retornar, falasse mais desse caso aqui do Hospital Florianópolis, que eu acho que é muito importante. A gente vai dar um destaque específico exatamente para isso, porque a Silvia vai falar exatamente, vai comentar, acredito que ela vai comentar exatamente porque são os interesses empresariais e, obviamente, os políticos, né, os governantes que têm o interesse de atender aos seus patrões, né, aos seus chefes. Então, a gente tem aqui, no caso de Florianópolis, então, um grande exemplo disso, né, o Jean Loureiro, o prefeito da cidade, que fica divulgando vídeos maravilhosos, como se estivesse fazendo uma grande maravilha, e oculta o fato de que os trabalhadores da saúde aqui, e todos os municipários, né, trabalhadores do município, estavam numa preparação de uma greve, né, exatamente para combater o ataque do prefeito contra as condições do serviço de saúde, né, e, obviamente, tem a ver com as OS. Então, eu queria ouvir da Silvia, já passo a palavra para ti, Silvia, para você falar um pouco dessa situação, exclusivamente aqui de Florianópolis, e da forma como vem sendo vendido, né, que está tudo uma mil maravilhas, está tudo sendo resolvido, e a gente vê no caso do Cleiton que o que está sendo resolvido é a vida das OS, né, que é essa forma de privatizar a saúde pública, e depois a gente retorna né, para a questão específica do Hospital Florianópolis aqui, que o Douglas trouxe, que o Cleiton trouxe para a gente, mas eu passo então para a Silvia fazer aí as considerações, falando um pouco de como é que está essa situação aí, Silvia, por favor. Acho que teu áudio fechou. Agora sim, Silvia. Agora está aberto. Pode começar. Boa noite, pessoal. Então, essa questão é bem complicada, né? Antes de eu continuar, né, lembrando que hoje é o Dia Internacional dos Profissionais em Enfermagem, né, que são os que, inclusive, estão morrendo aí na situação linha de frente. Só lembrar isso, senão a Flávia, né, que é a companheira do nosso camarada Daniel, falou que eu tinha que lembrar disso, que é enfermeira, trabalha no Celso Ramos, né, no Hospital Celso Ramos, entrou agora, foi chamada, né, está em primeiro emprego dela no hospital público, né, concursada, tendo que já enfrentar isso. Mas então, só relembrando isso, desculpa te interromper, para depois a Flávia não vir para cima de mim. Então, desculpa. Tá certo. Parabéns, então, né, aos nossos colegas da saúde. Situação bem complicada, né, no início da pandemia, a gente, enquanto categoria, estava preparado para começar uma greve, né, aqui em Florianópolis, e reunimos o Conselho Deliberativo no dia 15 de março, num domingo à tarde, para decidir, então, pela suspensão da greve, né, uma greve legítima, né, porque a gente, né, reivindicando muitos direitos, né, entre eles a reposição salarial, que já há 2 anos o nosso prefeito vem pagando, né, as migalhas, né, a nossa reposição, então a gente tem aí já o salário defasado nesse período, né, solicitando também o chamamento do concurso público, né, dos profissionais que tinham passado no último concurso, para poder repor a demanda que a gente tem nas unidades de saúde, né,
e tivemos que suspender, então, a greve para poder pensar um pouco melhor nessa questão e oferecer uma proteção para a população, porque até então não se falava, né, a prefeitura não tinha, assim, uma opinião formada a respeito, não tinha uma orientação, né, sobre a questão da pandemia, então nós decidimos suspender a greve e, inclusive, exigimos, enquanto Conselho Deliberativo e a direção do sindicato, exigimos a suspensão das aulas, né, nas escolas de Florianópolis, para evitar a circulação de pessoas, né, pensando na proteção dessa população, principalmente, né, e o que a gente, né, ganha como presente do prefeito, né, para a gente estar, né, todo dia na linha de frente, a gente conseguir fazer um trabalho, né, muito elogiado, não tem, assim, ninguém que fuja da luta, né? Nós temos servidores muito aguerridos e tem enfrentado bastante dificuldade, principalmente no início da pandemia. Estávamos todos jogados à própria sorte, literalmente, né? Por falta de EPI, EPIs de qualidade ruim, né? Depois que o sindicato se mobilizou, fez notas, né? Foi atrás, cobrou, né? Da PMF, então que esses EPIs foram aparecendo, e aí, então, a categoria começou a ficar um pouco mais tranquila na hora, né, de oferecer o seu serviço para a população, porque a gente, né, está exposto a um risco imediato, como o Cleiton falou antes. Não dá para seguir uma orientação de só quem vai atender um caso suspeito que vai se paramentar, né? Não tem como a gente saber se uma pessoa que está assintomática, ela, né, já está transmitindo, e aí você vai entrar em contato, e você vai entrar no transporte público, né, como o Cleiton falou também. A gente tem enfrentado esse problema, né, a maioria dos servidores faz uso do transporte público. Além de ele estar superlotado, ele também é ineficiente no número de linhas, né? Então, muitos funcionários precisam, às vezes, atravessar o bairro inteiro para conseguir chegar no ponto de ônibus, sair de casa de madrugada para conseguir isso. É praticamente inviável, às vezes, fazer o uso desse transporte. Então, muitos colegas têm organizado caronas, né, para poder conseguir trabalhar. Então, assim, não faltam ao serviço, né? Mesmo com essa, né, oferta ruim de transporte público que está sendo oferecido para quem está na linha de frente nesse momento, né? Uma outra questão bem complicada, em plena pandemia, o vereador Renato Jeske protocola um projeto de lei confiscando, né, com o objetivo de confiscar 3% do nosso salário. Né? Então, aumentando a nossa contribuição previdenciária com aquela balela de que o fundo previdenciário ele está falido, que precisa de, né, um aporte maior, que o governo tem que fazer a sua parte também, porque o governo federal já fez a sua e tal, né? Essa foi a resposta que eu recebi no WhatsApp dele, né? Mas quando eu questionei para ele sobre auditar os fundos, né, para ele poder saber, né, de onde, desde quando esse fundo vem sendo usurpado, né, desde o governo Angela Min, né, a gente tem uma linha do tempo aí, né, bem, que nos mostra exatamente todos os governos, o que aconteceu, todas as perdas que tiveram nos nossos fundos previdenciários. E aí ele não me respondeu mais, né? Simplesmente fiquei no vácuo e que o governo tem que fazer a sua parte em relação à contribuição previdenciária, que agora a gente vai ter que descontar do servidor também. Isso em plena pandemia, sem a gente poder nem se manifestar. Mesmo assim, hoje a direção do sindicato, com alguns colegas da base, nós fomos hoje para frente da Câmara de Vereadores para fazer um protesto com todas as medidas, né, mantendo o distanciamento social, utilizando máscaras, né, para a gente protestar, né, contra isso, porque é um absurdo o servidor não poder nem ser ouvido, né, nem uma consulta pública não
foi possível, né? Então, e aí com isso, né, e a gente conseguiu, então, que o Renato tirasse o pedido de urgência na avaliação do projeto, e semana que vem esse projeto vai entrar de novo na pauta, e provavelmente vão ter mais mobilizações e cada vez mais pessoas, né? Eles podem acreditar que o servidor não vai engolir esse confisco assim, né? Principalmente sabendo que há poucos dias atrás, esses mesmos vereadores autorizaram 100 milhões, né, de reais para asfalto, né? Então, o que é mais importante para Florianópolis? A saúde da população, que se tenha um servidor, né, trabalhando, que esse servidor se sinta valorizado, que, né, com o seu salário, ou o pagamento de asfalto, né? Então, o que é mais importante durante a pandemia nesse momento, né? Então, fica nosso repúdio aí, né? Se me permite, Silvia, só para adicionar Claro. aí, né, a forma como o prefeito Jean Loureiro, e obviamente aprovado pelos vereadores, que compõem a maioria a sua base de apoio na Câmara de Vereadores, a forma como o Jean, nos últimos, todos os seus anos de governo, congelou o orçamento da saúde. Inclusive, tem um artigo que eu escrevi aí há umas 2 ou 3 semanas, mostrando exatamente isso, como o Jean congela o orçamento da saúde durante todos os seus anos de gestão, o que fez cair o orçamento da saúde, né, que estava num patamar que hoje está em torno de 17%, era mais de 20% da participação do orçamento total. E também eu queria que você falasse um pouco, Silvia, da questão das OSs, porque em 2018 também, Jean Loureiro, esse que agora se apresenta como defensor da saúde, Jean Loureiro aprovou a base de spray de pimenta, bala de borracha, bomba de efeito moral contra os trabalhadores da saúde. Eu estava lá também, né, não sou trabalhador da saúde, mas estava lá apoiando, né, como, enfim, na luta sindical aí, que eu sempre tive presente, e gostaria que você falasse um pouco disso, da forma como as OSs estão incidindo no trabalho dos servidores municipais aí, especialmente na saúde, como prejudica o atendimento para a população, né, nesse momento tão importante, tão grave como é o da pandemia, se você puder falar. Claro. Hoje a gente tem, né, a UPA Continente, ela é, né, gerida por uma OS. Depois de muita briga, né, que infelizmente a gente não conseguiu fazer com que os vereadores se convencessem de não aprovar, né, esse absurdo, né. Também tivemos problema com o OS na educação também, né. Mas com relação à saúde, o que a gente percebe no dia a dia é a diferença, inclusive, para a população no atendimento, né? Qualquer paciente que for comparar o atendimento nas UPAs, que são geridas pelo município, até a oferta de medicamentos é diferente, né? A lista de medicamentos não é a mesma, né? Então, a lista da OS, ela é muito mais enxuta, né? O paciente sai dali com uma prescrição, não tem o medicamento, ele vai ter que comprar, né? Não é nem oferecido a ele. Inclusive, durante a pandemia agora, o posto de saúde do Jardim Atlântico tem atendido uma demanda gigantesca de pacientes que saem da OS, né, da UPA Continente, em busca de medicamento, porque é o centro de saúde mais próximo, porque essa UPA não organizou minimamente a dispensação desses medicamentos para evitar a circulação dos pacientes, né? Que isso é uma das coisas que a gente fez nas UPAs Norte e na UPA Sul, né? Então, para evitar que esse paciente vá até o posto de saúde, correr o risco de, se ele estiver contaminado, né, para ele não contaminar outras pessoas e também não correr o risco de ser contaminado, caso, né, seja uma outra comorbidade que ele tenha no momento, na UPA da OS não se vê isso, né? Bem pelo contrário, sobrecarrega um centro de saúde que poderia estar atendendo né, uma outra parte da população nesse momento. Né? Então, veja como isso é complicado, né, trabalhar, né, os dois sistemas, né, o público com o privado não se conversam dentro, né, da mesma prefeitura. Então, chega a ser ridículo isso, né? Além do pacotão além da OS, em 2018, o Jean também foi muito sacana, logo no começo, né? Ele já entrou, na verdade,
cortando não pagando o nosso salário. Primeiro mês que o Jean entrou, ele já nos deu um calote e muitas pessoas tiveram um certo parcelamento desse primeiro salário, até ele colocar as contas em dia, se organizar, dizendo ele, né? Isso que ele participou no final do ano, antes de ele entrar, de uma comissão, avaliando as contas, tudo, e dizia que estava tudo certo. Aí depois ele entra dizendo que não tem dinheiro, né? E ainda nos deu de presente o pacotão de 2017, que foi também uma das greves gigantescas que a nossa categoria fez, porque foi a maior retirada de direitos, né? Direitos de muitos anos que foram simplesmente cortados, né? Então, é uma categoria que hoje é muito sofrida, né? Esse prefeito, ele, né, como você disse, ele é marqueteiro, ele faz o seu gráficozinho, né, que ele mostra o gráfico nos vídeos dele, né, dizendo que a curva tem que ser achatada e tal, mas aí agora, nesse momento, ele, né, autoriza a liberação do comércio, né, em plena ascensão, né, do número de casos, ok, nós temos agora testes que antes não tínhamos, mas são testes insuficientes, que são 25 mil testes rápidos para Florianópolis. Nada, né? Então, é muito complicado, assim, né? E trabalhar nisso, assim. E uma coisa importante, né? Que Florianópolis é uma cidade que teve uma evolução gigantesca do número de pessoas com idade acima de 60 anos. Nos últimos 8 anos, né? Só 13% da população com acima de 60 anos, hoje a gente está em quase 20%, 19,5%, que é exatamente um dos grupos de risco. Então, mostra como que não acompanha, né, o gasto e dirigente sindical, política da base aí do sindicato, que é muito mais, ser dirigente sindical é muito mais do que sentar na cadeira de dirigente, que eu acho que esse é um papel fundamental que tem que ser cumprido, né? E daí eu passo para o Douglas, porque tem muito a ver com o movimento operário, né, Douglas, e a luta pelo SUS, né, porque tem muito oportunista como o Mandetta, por exemplo, que foi vendido aí como herói também, né, que bota o coletinho do SUS, mas faz lobby empresarial para liquidar o SUS. Então, eu queria, Douglas, que você trouxesse para a gente aqui qual é a história, né, de criação do SUS, como ele é produto dessa luta dos trabalhadores, né, dessa organização dos trabalhadores. Então, se você puder trazer para a gente, Douglas, e daí a gente vai avançando no nosso debate aí. Vai lá, Douglas. O áudio está fechado, Douglas. Deixa eu abrir. Eu abro aqui para ti. Tá, agora abriu. Pode falar. Esqueci bem na hora. Então, eu acho interessante a gente nesse momento aí, eu começou até, anotei lá, né, que o Maurício começou provocando, perguntando assim, quem são os responsáveis pelo desastre da Covid, né? Eu acho que essa pergunta é genial, é fundamental. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre importante, né, Maurício, estar nesses espaços, você sabe que você é um grande companheiro aí, a gente, na medida do possível, vai estar trabalhando no sentido de ajudar. Eu acho que são possibilidades que a gente não pode abrir mão nos dias de hoje. E que interessante, gostei muito da fala do Cleidson e também da Silvia, que trazem questões muito, muito concretas, né? E a gente precisa estar nessa base, até porque de tudo isso, que depois eu quero fechar com isso, o que um vereador faz, né? O que um vereador vai fazer com tudo isso? Porque esse é o grande desafio, né? Nós materializarmos tudo isso que a gente está falando. E aí, quem é que é o responsável pela Covid? E aí eu vou começar trazendo assim, aquela coisa que todo mundo que está aí na militância, no dia a dia, sabe, que é o quê? O SUS desmantelado, desfinanciado há anos, desde a sua origem, desde o seu nascimento. Na outra live sobre a EBSER, lá do pessoal do Sintufs, que o Marcos Pessoa trouxe de uma maneira muito consistente a questão do desfinanciamento do SUS. Até vale muito assistir. E o SUS desfinanciado, aí você pega, vindo para Florianópolis, equipes incompletas, faltando profissionais, a cobertura da atenção básica que Florianópolis já foi exemplo para o país, a única capital com 100% de cobertura de atenção básica, né, de saúde da família, de repente se foi, né, foi uma coisa que
não teve mais investimento, não teve mais contratação de pessoal, a cobertura foi baixando, agente comunitário de saúde passou a ser peça rara em muitas unidades, e isso foi comprometendo muito a atenção. Agora a gente tem um problema, uma situação de precarização total. Os agentes comunitários passaram a atender em guichês, como você chega assim numa Unimed, vocês conhecem, né? Então, muito interessante a gente olhar para esse jeito de entender, de ressignificar uma coisa que era uma outra história, né? Eu volto ali para a provocação do Maurício, que é o quê? O SUS, gente, o SUS, ele é um problema para a burguesia, ele é um problema para esses governantes corruptos, porque o SUS, ele é um projeto de sociedade, ele não é uma proposta de política de saúde. O SUS, se a gente for ver o documento base de origem do SUS, que é o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá de 86, né, foi um marco muito interessante na redemocratização. O SUS tem como conceito de saúde que saúde é condicionada e determinada pelas condições materiais de vida. E dela lista, detalha exatamente tudo, né, como alimentação, moradia, vestuário, saneamento básico, transporte, lazer, segurança, educação, em tudo que, né, o conceito de saúde é abrangente. E logo na sequência coloca que saúde é um dever do Estado, né? Então faz uma amarração, faz um compromisso, e a gente está vendo que hoje o SUS foi considerado o grande inimigo da burguesia, né? Nós temos hoje claramente o Paraná, né, o cirurgião, né, diretor do CCS, que foi diretor do HU também por muitos e muitos anos, né? Nosso colega, ele é uma pessoa que vai trazer todo um ideário liberal para a UFSC, né, sempre foi muito próximo lá na época do Rodolfo Pinto da Luz, que é outro, acho que é deputado pelo PL agora, né, ele é um figurão, né, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Douglas, se puder só botar um pouco mais perto aí, que tá muito baixo o som, tá bom? Sim. Por favor, então, valeu. assim, a gente sabe que tem essa politicalha toda, né, no município, e isso tem que ser olhado a partir de onde? O que fizeram com uma proposta que era tão bonita, que era a saúde como um conceito condicionado e determinado por condições materiais de vida, e de repente vem isso vai se descaracterizando, né, com o passar do tempo, faz uma militância que é uma militância voltada para vamos defender os direitos do SUS, né, cumpra-se a lei 8080, a lei 8142, e isso é uma coisa que por si não tem consistência, por si não mantém movimento em pé, por si não faz com que as coisas aconteçam. Então, esse olhar muito governamental vai ser muito difícil quando você se apega apenas a um projeto de Estado, né, como uma social-democracia desse conta de tudo. E não, a proposta do SUS não é social-democrata, a proposta do SUS é de um SUS revolucionário. A gente sabe que o SUS tem uma base que é marxista na íntegra, né? Quando a gente fala que saúde é condicionada e determinada por condições materiais de vida, e segue com uma tendência a ter um Estado provedor, né, que seria num projeto depois socialista, obviamente. Mas isso nunca foi proposto de ser seguido depois dos cortes que foi feito, né, na Constituição. O Fernando Collor vetou uma parte do SUS, e o movimento parece que não entendeu. Parece que década de 90, parece que uma parte não quis entender e foi entrando no esquema, né? Foi entrando no esquema sem pensar além disso, né? Então, o que acontece? A gente percebe lá, eu vejo na fala da Silvia muito interessante quando ela coloca a escolha, né? A Silvia nos colocou no dilema, né? Asfalto ou saúde? Puxa vida, né, Silvia? E nós não temos que escolher, nós temos que pegar o nosso dinheiro que é pago lá na dívida pública e que os caras aí fazem gato e sapato, e nós temos que pegar o asfalto e a saúde e tudo do bom e do melhor. Só que eu entendo a tua fala nesse sentido. E aí eu vou pegar uma coisa que Florianópolis está tomada por esse meio
politiqueiro, né, que nós temos hoje, de baixíssimo nível, de baixíssima capacidade administrativa e de gestão, né, você pega justo na hora que você precisa ter o trabalhador do seu lado, você agride ainda mais, né, que é o seu Jean Loureiro e o seu secretariado faz, é uma situação terrível, parece que é para jogar o funcionário trabalhar mal no momento que ele muito precisa estar bem, precisa ter apoio, precisa ter reconhecimento, de fato, não é aplauso não enche barriga, tem que ter plano de carreira, plano de cargos e salários, tem que ter profissional bem pago com estabilidade, e aí a gente avança num projeto, né, a gente vai conseguindo coisas, e aí que um vereador pode ajudar, né, isso aí são coisas que a gente consegue colocar uma política que é muito mais sistêmica, colocar num projeto para um vereador fazer um mandato em cima de algumas coisas, né? Aí a gente vê algumas coisas assim, essa perspectiva política, né, de trabalhar em cima das organizações sociais, é aquela politicalha, a República das Bananas, eles se apropriam das coisas, eles simplesmente não falam, não fazem nada com nada, não tem limites, né? Como essa família, né, de canalhas que está governando o Brasil. É muito difícil não se indignar muito numa situação dessas. Só que eu não sei o que está faltando, né, para de alguma forma esse imbecil desse nosso presidente da República sair do poder, né? E a gente vê então essa coisa das organizações sociais sendo uma forma do quê? Do governo passar dinheiro agora sobre a motivação da Covid, né? De ter leitos de UTI, o governo tendo que investir, mas investir aonde? Investir na iniciativa privada, em organizações sociais. Como disse muito bem o Cleidson, por que não investe numa estrutura estatal, 100% estatal, pública? Né? Por que vai botar dinheiro em outras situações? Porque o Estado vai ter que financiar tudo agora. Né? E aí a gente vê esse descalabro, né, que nos países mais conservadores do mundo, a fila para acessar serviços de saúde por conta da Covid se unificaram, tanto para serviços de enfermaria como para serviços de UTI, hospitalares de UTI. Mas no Brasil nem se fala nisso. No Brasil é uma coisa que é um discurso que alguns setores da esquerda estão falando, estão pedindo, tem um movimento em torno do pessoal do SEBS que está pedindo isso também, em forma de abaixo-assinado e tal, mas é algo ainda muito fraco, isso devia ser um pressuposto, uma fila única para acesso às UTIs ou ao serviço de saúde, uma vez que todo o sistema de saúde ele é regulado, ele é orientado, ele é fiscalizado, ele é normatizado pelo SUS. Toda a legislação da saúde passa pelo SUS. O SUS está na vigilância, na água de abastecimento, no esgoto, então tem vigilâncias e setores específicos que vão estar dando conta dessa situação toda, que tudo é SUS, mas ainda tem uma coisa incrível de se ver, né, no país, que é esse conservadorismo agora de dizer que o Estado não pode dar mais nada. Né, e uma situação que vem, essa falta de disponibilização dos leitos privados, né, junto do quê? De uma disseminação muito acelerada que está tendo a doença, principalmente nos municípios do interior, onde eu entendo que tem uma sociabilidade diferente, eu acho que o vírus está apresentando isso, né, o interior tem uma sociabilidade mais próxima, me parece, e as pessoas também têm uma outra visão no Estado, né, me parece que o Estado passa a Douglas, ter uma outra relação, isso aí. Aproveitando que você tocou nesse ponto, eu resgatei aqui um comentário do Vitor Hugo, que é exatamente sobre isso, que você pudesse falar um pouco sobre esse ponto, né, das especificidades socioculturais geopolíticas do interior que estão fazendo a proliferação do Covid, né, e na minha avaliação, não sei se você concorda, mas muita relação com os frigoríficos, né? O setor de frigoríficos e a forma como ele está contaminando. Tem relatos aí que todo o alto vale o alto Rio Uruguai, né? A região ali próxima de onde você mora, você veio de lá, né? Você é lá de Chapecó,
né, está completamente contaminada. Em Concórdia, por exemplo, que é uma cidade com forte densidade, né, de frigoríficos, metade dos casos são de trabalhadores de frigorífico, metade dos casos da cidade. Então, querido, se você puder responder, você, claro, você deu a deixa aí, então eu já aproveitei para colocar aqui o comentário do Vitor Hugo sobre isso mesmo, que é essa proliferação pelo interior. Que legal, Vitor Hugo, estão nos assistindo, viu? Não estamos sós. Então, assim, eu acho que é muito. Isso é uma coisa que pega, né? O que vale nessa altura? O meu negócio não pode parar. E é assim que a coisa está acontecendo no interior, mais forte ainda. O capitalismo ele se dá de formas diferentes, né? A gente vive várias realidades dependendo do tamanho da cidade que você está. Então, isso é de uma complexidade enorme, né? A gente vê o quanto depende de uma série de questões para a gente tentar se aproximar de tudo isso. E aí tem uma proliferação, uma contagiosidade do vírus de 5 a 7 vezes maior, né, e mais rápido, né, no interior do que nos centros urbanos. Tem uma outra coisa. E aí, já estamos pintando um quadro meio ruim, né? Vamos ver agora que aqueles países que estão relaxando o isolamento social, como Coreia do Sul, China, e até países da Europa, já estão vendo haver uma outra onda de contágio. Que aí aquela hipótese que todos estavam tendo um certo receio é de que vai demorar muito e de que não se sabe como é que vai ser a retomada desse crescimento econômico. Então, eu quero fechar dizendo para vocês que é uma pena que desmontaram a atenção básica aqui no município, no país, desvalorizaram tanto o SUS, que não temos mais agentes comunitários de saúde para fazer a campanha lá na ponta. Mas essa é a consequência de uma política que vem lá de trás, de uma visão de mundo que é competitiva, que é egoísta, que é totalmente individual e que não vai levar para lugar nenhum. Então, o que nós precisamos agora é ter uma perspectiva, uma proposta diferente. Eu acho que a pandemia vai ser uma possibilidade, né? Uma desgraça, mas que pode ser uma possibilidade de desnudar muitas coisas, sabe? E aí a saúde tem que ter a sua valorização. Eu acho que a saúde entra numa perspectiva mais ampla e pode ser uma cunha. Não, obrigado, Douglas. E eu vou colocar alguns comentários aqui de quem está assistindo, que é bem exatamente isso, para a gente interagir com o público, né? E, por exemplo, aqui, a Maria Eduarda Correia Boel está colocando, né, que o SUS é inimigo da burguesia. E que é exatamente isso, que a forma como a mídia burguesa tem que tentar destruir o SUS o tempo inteiro, mas como contradição fundamental, no momento que o bicho pega, né, vai lá o antigo ministro da Fazenda e vai com o colete do SUS, porque ele sabe que a grande massa da população, se não tiver o SUS, não tem absolutamente nada, a não ser o empilhar caixões. Infelizmente é isso, né? Então, resgato aqui o comentário da Maria Eduarda, e quero colocar uma pergunta que foi colocada aqui, que daí encerro, que a gente pode rodar aí para todo mundo fazer a sua consideração sobre isso, e o Cleidson também queria falar algo, ele me comentou aqui no privado, mas é o seguinte, eu vou botar aqui na tela, que eu acho que é uma questão muito importante para a gente discutir, eu queria fazer uma breve rodada aí com todos, né, em relação a essa colocação aqui do Rodrigo Faria. Vai tampar vocês aí embaixo, Cleidson e Douglas, né, mas eu já tiro. Ele falou para o Silvio e o Cleidson, mas também coloca aqui para o Douglas, né, que é muito importante sobre a fala da realidade do município e que reflete diretamente nos hospitais. Ele é trabalhador do Celso Ramos e trabalha na ouvidoria e recebe demandas, né, que refletem a falta de estrutura da rede básica de atenção. Toda demanda não atendida na rede básica vai parar nas emergências. E ele está colocando aqui uma questão muito importante, que é a forma, se o Covid-19 também está sendo usado como tática para desestruturar o SUS, né, que é uma questão fundamental aí, que se vocês puderem dar uma breve abordagem, que me parece que é isso, né, todas as medidas, tudo que aparece é usado como desculpa para desestruturar o SUS, até a discussão que o Cleidson colocou aí do hospital, né, do Hospital Florianópolis, né, Cleidson, tem a ver com isso. Então eu começo já contigo, para a gente fazer essa rodada aí sobre isso mesmo, se não estão utilizando o próprio Covid
como tática, então é o cúmulo, né? É a morbidez completa do capitalismo, porque utiliza, inclusive, no momento de morte da massa dos trabalhadores para ampliar a privatização e numa falsa oposição entre economia e vida, porque não há oposição nenhuma à economia e vida. A economia é a produção da vida material. Se não tiver economia para produzir as máscaras, e o Brasil, que não produz nem máscara mais, né, tem que importar tudo da China, que é um país completamente dependente, né? Então, imagina o que é. O antagonismo não é entre economia e vida, é entre a destruição da nossa economia por conta desse descalabro que foram aí as últimas décadas no Brasil, desde 1964, no mínimo, que é de destruição, inclusive, dos sistemas de saúde e tudo mais. Então, eu passo para o Cleiton aí para falar sobre essa questão da forma como os governantes, né, utilizam do Covid para ampliar esse processo de destruição do SUS, né, no caso prático, é isso, Cleiton? Se puder, Ótimo, Maurício. De 5 minutos aí, que daí eu passo para a gente fazer uma rodada. Ótimo. No LACEN, eu também sou auditor interno, junto com outros colegas que foram treinados para isso, né? Então, o auditor, ele faz, obviamente, a auditoria, que é um processo em que a gente vistoria o local de trabalho para identificar, seguindo os requisitos, uma norma específica para funcionamento do laboratório, identificar se a gente está seguindo no nosso dia a dia os processos indicados para ter um bom resultado. E nessa auditoria, a gente vai identificando o que a gente chama de conformidades, o que está dentro da norma, de acordo com a norma, e as não conformidades, aquilo que está fora. Por que eu estou falando isso? Porque a partir desse momento, quando a gente recebe uma não conformidade, identifica uma não conformidade, é preciso que o setor que recebeu, a pessoa que recebeu, ela investigue a causa raiz. Aí a gente entra na questão da radicalidade das coisas, né? A causa raiz é a causa principal, a que realmente origina o problema. O que a gente vê na realidade e na vida política, a gente tem que criar isso, né? Eu acho que lá como deputado, eu acho que de repente é uma solução interessante para a nossa política, é criar um sistema de auditoria da própria política, em que quando chegar uma demanda lá, um projeto de lei, ver se de fato aquele projeto de lei vai atacar a causa principal do problema e não ficar comendo pela beirada, pela tangente, fazendo de conta que vai resolver o problema. Fica atacando causas secundárias, terciárias e não vai na raiz do problema. Tá? Então, isso é importante. E aí, na fala do Douglas, gostaria de lembrar, né, Douglas, que o Sistema Único de Saúde foi concebido principalmente lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, como tu falou, e já foi, obviamente, fruto de um conflito de interesses, né, entre quem defende um Estado forte e por aqueles que são, né, corrente neoliberal, que defende que o mercado que regule as coisas. Então, houve lá o movimento da reforma sanitária, o processo de que culminou em conseguir instituir o SUS. E está previsto lá na Lei 8.080, que regulamenta o SUS, também na própria Constituição Federal, que o Sistema Único de Saúde ele deve ser prioritariamente controlado pelos serviços públicos e de forma complementar pela iniciativa privada, né? Depois dos públicos ainda vem os filantrópicos e, por último, iniciativa privada. Hoje, se a gente for pegar os recursos destinados para a saúde, que deveriam ser destinados para esse sistema de saúde, porque é único, nós temos um sistema de saúde no país que incorpora o setor público e privado. O privado também faz parte do SUS, apesar de que muita gente não entende isso, e muita gente faz de conta que não entende, e propositadamente não entende, para considerar o SUS é aquele lá, do público que não funciona, né, que isso é falso, a gente sabe, mas é para realmente tentar separar as coisas como se fossem coisas distintas, mas não, o privado tem que atuar dentro do Sistema Único de Saúde de forma complementar e ajudar a resolver os problemas da sociedade, tá? Então isso é muito claro. E a outra situação em relação ao sucateamento do Sistema Único de Saúde, né, que sempre foi essa briga de conflito de interesses aí, no Estado é a mesma coisa, o concurso público, o último que teve, foi em 2014, 2016 teve um. Então, nós temos aí 4 anos sem concurso público e no relatório do Conselho Estadual de Saúde do ano de 2019, que é referente a 2018, no caso,
teve uma baixa, uma redução de 9 mil e poucos servidores públicos do Estado para 8 mil, quase 1.000 servidores a menos. E o governo tenta compensar isso contratando via processo seletivo, terceirizado, que acaba sendo um servidor, um trabalhador mais precarizado, que tem um contrato de trabalho no máximo por 2 anos, e quando ele é treinado, ele já está, quando ele está ficando bom, que está contribuindo, ele tem que sair. Muitas vezes ele tem uma outra oportunidade no meio do processo, sai antes de fechar os 2 anos. Então, isso só prejudica a qualidade do trabalho para a população, né? Então, mostra que, de fato, existe uma tentativa de cada vez mais sucatear o sistema público, que está vinculado ao SUS, e fortalecer o serviço privado dentro do SUS. E a gente sabe que, no final, aí resgatando também, Douglas, para finalizar, lá na década de 70 teve a Conferência Internacional de Alma-Ata, né? Como professor aí de saúde pública sabe isso melhor do que eu. Lá naquele momento teve esse movimento internacional de que era preciso investir na atenção primária, e que fortalecesse as atenções primárias dos países, porque sendo a atenção primária a principal porta de entrada das demandas da população, teria menos demanda nos hospitais, necessitaria menos da atenção terciária. E aí vocês estão trazendo isso, né, de que Florianópolis já teve aí 100% de cobertura da estratégia de saúde da família. Hoje isso reduziu, mostrando claramente isso. Depois de Alma-Ata, teve uma outra conferência internacional de saúde, a de Astena, lá em 2018, né, se não me engano, foi recente, que já teve uma outra perspectiva, né, traz a lógica de ter planos de saúde de cobertura universal. Não é o SUS que tem a universalidade, tem a integralidade e tem a equidade como 3 princípios básicos, fundamentais. Né? Mas a cobertura universal garante o atendimento universal, mas não garante a integralidade e não garante a equidade. Né? Porque quando o indivíduo precisar realmente de um procedimento que é mais caro, e aí, né, que a integralidade dá esse direito a ele, do simples ao mais complexo, não vai ter, né? Como a lógica do Temer lá de fazer aquele plano de saúde popular, né? Que paga menos, mas também tem menos serviços oferecidos na lógica do plano privado de saúde, né? Então, não dá para aceitar essa situação, isso é uma destruição do nosso sistema único de saúde e a gente precisa combater isso com certeza. Valeu, Cleidson. Silvia, então, me diz aí a forma... Aliás, eu queria depois, ao final, ouvir do Douglas também, porque como que essa abertura para o sistema de saúde privado como complementar do público, né, ela é um grande problema, porque a partir daí, Cleidson, me parece que numa dinâmica onde a classe trabalhadora não se coloca porque o SUS é revolucionário se for um processo de construção permanente. Né, ele por ele mesmo não é revolucionário. Eu acho que foi colocado aqui, inclusive pelo Aurélio Laborda, que fez um comentário aqui, mas eu acho que queria depois também ouvir de ti, Douglas. Mas primeiro, Silvia, a forma como o próprio Covid-19, você já deu vários casos, mas se pudesse 5 minutos aí, para a gente daí passar também para o Douglas e daí amarrar a nossa discussão aqui, e a ideia é fazer outros debates, porque a saúde vai estar no centro aí da discussão, provavelmente durante todo o ano, né? Não acredito que a situação vá se normalizar tão brevemente como vem sendo vendido de forma tão irresponsável. Então, Silvia, se puder aí fazer o teu comentário sobre essa forma como se privatiza o SUS, né? E se privatiza a saúde pública a todo momento, é uma pressão para a sua privatização, e isso aparece muito claramente nos comentários que foram feitos aqui. Por favor, Silvia. Com certeza, né? Essa precarização vem ocorrendo, né, paulatinamente. Respondendo à pergunta do nosso espectador ali, com certeza isso vai impactar muito nos hospitais, né? A forma como a atenção básica está atuando hoje, né, em Florianópolis, porque em função da pandemia, né, as consultas eletivas no centro de saúde, elas estão suspensas. Só se atende COVID, né?
suspeitos de Covid, né, uns sintomas leves no centro de saúde e sintomas, né, mais graves, então, são encaminhados para as UPAs e hospitais, tá? E essa população, né, que precisa do seu atendimento eletivo, vai ficando para trás, vai ficando sem seu atendimento. Quando for buscar o atendimento, infelizmente, já está numa situação mais agravada e vai precisar do hospital. Né? Não vai conseguir o seu atendimento na unidade de saúde nesse momento. Né? E como o Douglas falou, esse desmantelamento do SUS em Florianópolis, ele vem ocorrendo há muito tempo, né? Eu sinto na pele o que é esse desmantelamento, a falta de profissionais. Posso falar principalmente do setor farmacêutico aqui, porque eu mesma atuo em 3 unidades em Florianópolis. Por que dividir um farmacêutico em 3 unidades? Né? Porque falta profissional, não tem profissional suficiente para né, atender essa demanda toda. Pensando, né, no porquê os pacientes vão acabar indo buscar, né, os hospitais nesse momento, com a falta dos atendimentos eletivos, poderia ter se pensado, né, um planejamento de como fazer esses atendimentos. Mas aí eu devolvo a pergunta. É o objetivo fazer o planejamento? De quem é, né, a responsabilidade disso tudo? Né? Então, fica para a gente refletir. Valeu, Silvia. Douglas, então, vai lá, fala aí a tua consideração sobre essa. Isso aí eu vou lembrar aqui o que você falou, né? Aplauso não enche barriga, que eu até anotei aqui, porque tem uma mediatização dos profissionais da saúde, né? Uma romantização do trabalho desses profissionais, que, aliás, é o que o Jornal Nacional, a Rede Globo insiste em colocar e não trabalha, e daí, quando tem a reforma do Jean para destruir o sistema de saúde, vai lá a Rede Globo e apoia. Né? Mas na hora de bater palminha, e palminha não enche barriga, acho que é uma frase que o Douglas colocou aqui, e daí, Douglas, então eu coloco para ti essa questão da forma como se utiliza, inclusive, do Covid para privatizar o sistema de saúde, e esse tema aí enfim, para você fazer suas considerações finais. Douglas, você está sem áudio, está fechado. Está fechado o áudio. Agora sim. Agora sim. Então, anota outra aí. Como pode colapsar o sistema de saúde de Florianópolis, que já estava colapsado, né? Como a Silvia bem trouxe, né? Cara, você está indo em 3 unidades diferentes, você devia estar numa, sossegada, trabalhando com a equipe, tendo um trabalho de qualidade, mas não. O sistema de saúde já estava colapsado, e não é só em Florianópolis. O SUS está desmontado na maioria dos lugares. E isso é o que nos enfraquece muito para receber essa novidade aí, que é essa coisa da pandemia, né? Então, pandemia que é uma pandemia muito do capital, né? Esse lockdown me parece que está sendo usado um pouco no sentido de buscar uma saída, mas eu acho importante a gente olhar para esse contexto todo e não colocar saúde como algo separado, sabe? Saúde tem que ser trazido para um contexto concreto, não achar que assim, aquilo lá se faz, não. Quando eu falo que o SUS é revolucionário, teve um comentário, eu não entendi o nome do cara ali, se é ou não, né? Eu acho que o SUS, ao pé da letra, a legislação brasileira, ao pé da letra, ela é revolucionária, se for fazer cumprir, sabe, saúde, direito de todos, dever do Estado, e você pega a amplitude que é os condicionantes de saúde, você garante saneamento básico, você garante renda mínima, você garante, então, é um processo revolucionário nesse sentido, sim, e porque tem um horizonte que é da luta de classe, que é baseado no materialismo, então, é nesse sentido que eu tenho certeza de que a intenção de quem colocou o SUS lá, inclusive eram todos camaradas do PCB, né, do antigo PCB lá, o Sérgio Arouca, aqui na UFSC tem o professor Marcão da Roça, que era um figurão lá do movimento todo. Então, tinha essa base, sim, né, nesse sentido que eu falo. Claro,
aí nós falar do que na prática, de como o movimento conduziu isso depois, é uma outra história, né? De como foram achatadas as políticas sociais nesse período. Acho que isso é importante. E aí um dos reflexos desse achatamento são que as organizações sociais. E por isso que aí eu respondo a provocação do Maurício lá de uma altura, nem sei se ele lembra, que é o SUS, o SUS, já entreguei o ouro, é o sistema de saúde que queremos, né? O sistema de saúde que queremos, assim, ó, nós queremos o SUS, mas nós não queremos aquele SUS legal, nós queremos o SUS do movimento. Nós queremos o SUS de classe, o SUS que foi construído pela classe trabalhadora e construído num momento para criar um problema para o capital, e vem criando, e por isso que nós temos que, nesse momento de uma correlação de forças terrivelmente ruim para os setores da esquerda, para os setores críticos, é por isso que iniciativas como a tua são louváveis, e nós temos que abrir espaços para ir tentando mudar esse jogo pelo caminho institucional e pelo caminho popular, né, da mobilização. Então, assim, eu quero fechar dizendo que nós queremos o SUS, mas esse SUS. Bom, obrigado, Douglas. É isso mesmo, a gente quer o SUS na sua integralidade, né? E eu acho que esse que é o ponto. O SUS é uma conquista, é algo a ser conquistado de fato, né? Então, agradeço a todos aqui, que o Cleidson queria mandar um abraço ali para o camarada que fez a pergunta, Cleidson, só para não encerrar sem você mandar um abraço para o teu colega lá do... legal, colega Celso Ramos. Rodrigo, um grande abraço, bom saber que estás aí assistindo. Que ótimo, que bom saber que tem trabalhadores da saúde assistindo esse nosso debate, e é isso que é o nosso objetivo, né? Discutir com os trabalhadores da saúde, porque me parece que conquistar esse horizonte revolucionário que a gente tanto quer, que é mudar tudo que está aí de verdade, né? Não ficar na bravata que nem o Bolsonaro, que disse que vinha mudar e não mudou nada, quer dizer, está piorando tudo, né? Piorando exatamente tudo. Ou esses políticos aí como Jean Loureiro, o comandante Moisés, o governador, todos eles, o SUS é uma conquista que tem que ser feita pelos trabalhadores, né? Primeiro ponto, os trabalhadores da saúde, que são diretamente interessados, mas não só eles, toda a população trabalhadora dos demais setores, comerciários. Florianópolis é uma cidade que tem muitos comerciários, né? Trabalhadores do setor de serviço, todos os trabalhadores dependem do SUS, inclusive não tem dinheiro para pagar um plano de saúde privados cada vez mais caros, de péssima qualidade, né, que não tem cobertura nenhuma. Então o SUS é uma necessidade dessa população trabalhadora tão empobrecida e que, diante dessa crise, está cada vez mais empobrecida. Então, encerro com esses pontos aqui, agradeço o Cleidson, né, nosso dirigente aqui do Sindicato Saúde, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado, e também do setor privado aqui da Grande Florianópolis, a Silvia, agradeço aí, né, conselheira do Sintrazem, né, da prefeitura do Sintrazem. Então, e eu agradeço o Douglas aí, professor da Saúde Coletiva da UFSC, pelo debate, e vamos fazer mais experiências dessa. Grande abraço, gente, e até a próxima. Até mais.